Começou. Falando uma coisa, alguma coisa. Perto do microfone. E aí, galera? Vamos ver com vocês. Aqui é o Cal do X-Cal Plays. E a gente vai jogar Minecraft. Volta pra uma ação. Aí, tinha esse mundo aqui, a gente acabou de achar uma vila. Aí, pessoal, quem me conhece, eu sou o Lucas do Hugo da Corte Vitale. E tô aqui gravando com mata. A gente acabou de achar essa vila aqui e achei a casa perfeita pra gente morar. A gente só precisa achar madeira. Eu não quero pegar madeira daqui da vila, né? Roubar aquelas árvores ali, ó. É, tá cheio de neve. Ó, agora a gente tem neve com areia, tudo no mesmo lugar. Isso assim é impressionante. Agora ia pra fazer vídeo. Mais ainda pra poder deixar fazendo de novo. Verdade. E a gente ainda tá pensando em unir todas as casas da vila e fazer uma mansão. Tá muito bem. O que vocês acham, galera? Deixe no comentário. Lembre-se de dar joinha, comentar e se inscrever no canal se não é inscrito. Isso ajuda muito no vídeo. Exatamente. Ó, esse Minecraft tá com mods, viu? É isso aí. Ó, acho que tá falando assim. Vamos lá, fazer básico no Minecraft. Tenta fazer meio de encantamento. Eu tô com o Timber Mod, tá, pessoal? E pra quem não sabe, ele serve pra quando você cortar um bloco da árvore, ela cai inteira. Menos as setas, infelizmente. Esse daqui não é o pica-pau. Bom, vamos lá. A gente é pobre, né? A gente faz coisa de madeira. É, exatamente. A gente não vive dar o bom que a gente não apelou. Tem muita coisa. Aí, caiu tudo. Agora vamos pegar mais madeira aqui. Então eu vou cortar todas essas árvores. Voltar aqui pra dar certo e vamos plantar de novo. Cortar a última. Isso. Procura zumbiço. Ainda tá de dia, né? Pois não, creepers. É, creepers sempre. Aí a gente tá no normal, pessoal. Sem pacífico, por favor. Easy é muito fácil. Então, ele ali tá com cenoura aqui, então a gente consegue se preocupar tanto assim preocupar. Mesmo sendo uma coisa muito ruim, né? E eu vi aquilo certo? Uma Lula tá morrendo. A Lula morreu. Faleceu mesmo. Só não sabemos do que, né? Continuar pegando árvores. Ebola. É boa. Morreu de ebola. Não morreu de ebola não, morreu de dor de barriga. Comeu muito peixe. Bom, vamos lá. Peixe cru, entendeu? Peixe cru. Ai, caramba. Bom, vamos continuar aqui, né, pessoal? A gente vai entrar na nossa casa, na minha casa, tamanho desse buraco subterrâneo. É uma ravina. Eita! Quase que eu caí nessa ravina. Aí, pessoal, deixa eu comentar o que você achou desse vídeo nos comentários. E deixa também se a gente deve continuar essa série de Minecraft ou não. Fale o que vocês acharam. Se querem outros vídeos, se inscrevam principalmente. Principalmente, né? Gostei. Se gostou, não gostou. Se gostou, não pode dar gostei. Só não vale não assistir. É. Tem que assistir também. Vamos continuar aqui. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo, pessoal, pra só fazer esses negócios tudo aqui no Minecraft, né? Bugou, quem joga sabe. E aí, pessoal, a gente voltou aqui porque ficou de noite e a gente não viu
tem zumbi, esqueleto e esse monte de porcaria. Olha pra trás, olha pra trás. E a gente vai pausar aqui, viu? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente voltou aqui pro começo porque o mapa bugou. Bugou totalmente. Os vírus ficou com 2 cabeças, os creepers, tudo doente, já foi explodindo tudo. Mas Ficou meio louco. Ficou meio doido. O zumbi tentando atirar, sei lá o que. Bom, agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma seed chamada, se vocês quiserem colocar em Redstone. Essa seed é muito legal, tá? Essa seed eu achei no negócio, no site da internet. Vou colocar aqui o nome do negócio de novo. C3. Oh. Série. E seja o que Deus quiser. É série 1, tá, pessoal? Vamos lá. Nossa primeira série do Cauã, acho que as próximas ele vai fazer sozinha. Não, mas é aí. Quando eu vim aqui pra casa dele de novo, a gente vai gravar mais e mais. Cada vez mais. Provavelmente no sábado que vem vai ter mais um vídeo de Ou sábado, ou domingo. Minecraft ou algum outro jogo assim. Aqui Deixa nos comentários. E Ou vamos ver já começamos com a Lula. Nascemos aqui pelo jeito. Parece que numa ilha, pessoal. Vamos ver. Parece que a gente nasceu numa ilha aqui. E vamos que vamos. Ah, um baúzinho já de sofá. Ah, moleque. Baúzinho cheio de madeira, graças a Deus, com comida. Vamos lá, pegar tudo. Maçã. É sempre bom ter maçã. É sempre bom ter flor. Um pãozinho. E obviamente eu vou pegar esse bom pra mim. Olha, o Minecraft bugou até no skin. Ixi, bugou na skin. A skin era outra, mas tudo bem, né? Vocês viram lá a skin, vou poder abrir meu inventário. Vamos lá, olha, já vou pegar a cana de açúcar. Eu gosto da cor. Ai, não. Que ela vai, a gente vai usar ela pra fazer o bookshelf, que vai ajudar nos encantamentos. Papéis, um monte de coisa. Acompanha o vídeo até o final. O vídeo, a série, por aí vai, né? Provavelmente o segundo Dá rosinha pro vídeo... seu namorado, dá rosinha. Provavelmente o segundo vídeo vai ser na... Hoje é domingo. Vai ser Ou na terça-feira, provavelmente. Ou amanhã mesmo, tanto faz. E eu vou gravar sozinho e só vamos ver. Vamos. A gente vai aqui fazer um crafting table. Liga não, pessoal, não tô. Eu sou tonto. Você esqueceu de pôr o negócio lá das casas de vida aí. Então, aquela seed, eu esqueci de copiar a seed pra gente fazer de novo. Fui burro demais. Tá, nessa parte eu fui burro. Mas agora a gente vai começar tudo de novo. Tudo bem, né? Vamos lá. Machado. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. E lembrando que sempre nunca use um machado na vida. Não, nada a ver. Nunca brinque com creeper. E nem com machado, por favor. Pessoal, antes o Cauã tinha dado meu corte, mas eu tinha morrido porque eu fui por Deus que faz em mim. Explodiu, pessoal. Ele simplesmente explodiu. Coisa difícil. Os fortes entenderão. Vamos lá. Eu queria comentar aqui que tem um canal que é amigo meu, que é muito bom também. Vejam lá, é o Z Mais Plays. Vai estar na descrição. Na descrição do vídeo vai estar o link do canal. Certo, pessoal? Vamos lá. Não se esqueça também de ajudar ele. Ele também Aquele faz canal é parte muito lá da bom. nossa sala. Esse canal é muito bom, ajuda demais, do que é meio do canal também. Que ele faz. Z Mais Play, não esqueça. Mas se esquecer tem na descrição. Se esquecer tem descrição. Vamos ver aqui. Olha, eu já achei uma floresta. Pega cipó.
Galinha! Oi, galinha! Oi, galinha! Nossa, parece aquele da história. Igualzinho, Nossa, né? é louco, nem compara. Olha, semente. Semente. Ah, por que semente? Pra gente fazer trigo. E se você perguntar pra que trigo, pra gente fazer pão e biscoito. 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 Pra eu pegar aqui a semente de cacau. Cacau. Ixi, olha o bagulho bugou, tá assim vendo? É assim mesmo. Quando a gente pega semente de cacau. Peguei. Ali tem mais, olha. Poxa, pelo jeito eu vou ter que ir lá fazer o curso pra pegar semente. Vocês vão pegar uma aqui? Mas eu vou ter que pegar. Semente de cacau. Tudo. Peguei a semente. Aí pessoal, logo menos, logo mais, a gente vai estar criando um server. Pra quem quiser entrar, depois a gente vai começar a criar server. Na verdade até que dá pra criar um save assim. Depois a gente deixa o save nos vídeos, não deixa que seja nos vídeos, né? A gente não vai deixar nesse vídeo, a gente tá planejando ainda. Não seja burro. Não seja que nem muita gente dá nessa. Ô louco, zoeiro. Zoeira? Não vou falar nomes porque eu preciso de tá bom? Eita, caiu. Ovelha. Ih, matar a ovelha, faz uma caminha da hora. Ai, caiu. Vai rolar um suruba. Mata a ovelha. Nem espada tem, mata os machados, né? Não vai ver como. Fatante. E esse sangue aí? É mod do Minecraft, não muitos. Não pergunte pra mim, eu não tô cuidando do mod, né? Já até esqueci o nome do mod agora. Mas ninguém importa, né? Quem importa? Quem se importa? Inventaram, eu acho que vou inventar um mod aí, sanguinário. É, pode ser o nome do Sanguinário. Olha o tanto de madeira que eu vou pegar, só pra esse cara. Bugou. Na verdade, é um mod também chamado Tricketeiro. Como? Tricketeiro. Não entendi. Tricketeiro. Hã? Cala a boca, mano. Ah, não sei. Olha. Achei cobre. Tem que fazer vara de pescar. Mata depois a aranha. Tem que botar areia. Vara de pescar. Eu tirei, tá no modo pacífico de novo. Tá? Tá. Coloca aí. É o que aqui de redstone? Não é cobre. É o quê? Cobre. É de modo. Eu uso modo papulinho. Não, só usa modo pra muita coisa. Vamos fazer aqui uma picareta. Madeira de cavalo. Madeira de cavalo. Exatamente, madeira de cavalo, tá? Pra quem não sabe o que é, vem da cavalaria apertada. Viu, pessoal? Não fazem isso no site. Já fui eu quebrar cara que tem um pouquinho de cara. Porque muita gente noob aí faz. E o quê? Noob. Você não sabe jogar Minecraft bem. Como um monte de gente que eu conheço. Tá ofendendo? Não, Coitadinho de mim. eu não sei se você é noob. Eu não sei jogar não. Eu sou... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Depoleiro. Depois você lembra? Eu sou principiante. Ah, tá. Você era noob. Aí pessoal, a gente nunca dá sorte de achar diamante. Achei carvão. A gente nunca dá sorte de achar diamante. Como você quer achar diamante aqui em cima, né? Não, fica lá pra baixo.
Não tinha como cavar pra cima, né? Na verdade tinha, tô cavando agora. Não, cavar no chão. Não deu pra não cavar no chão. Eu tô pegando, olha pra vocês verem como eu dei sorte. Aqui no começo do jogo eu já consegui achar carvão. Pra quem não sabe, o carvão é muito importante no começo do jogo de Minecraft. Dá pra você fazer tochas pra iluminar a sua casa. Por favor, não venham aqui por atrás de mim. Pode me fazer daqui a pouco. Tem dois chaféus lá pra baixo. Realmente, parece que seria muito bom achar agora. Vai fazer uma espada eu ficarei. Eu não tenho carvão aqui. Meu Deus. É carvão de luz. Você não pensa que pessoas não. O racismo. Eu falei sem ofensa. Mas não é que comete racismo. Ai, pessoal, está falando. Eu tô deitado, eu tô sentado no chão, tá pessoal? Só pra sentado. É porque a gente tá saindo aqui na varanda, né? Tá tomando um banho de sol aqui da hora. Olha, eu pensei que minha tela tava suja, é um negócio do modo, ó. Nossa. Olha o negocinho pingando. É água. Não é do modo. Tá chovendo pedra. Olha, uma escada na frente. Ixi, vai ter que fazer tocha. Nem vai precisar. Esse é o último que eu vi. Deixa eu ver se sai aqui, ó. A Bican já decorou até a saída. Dá um mergulho, só pra tirar onda. Mergulhão! Ah, vai lá e erra. Fala. Ai, cara. Vai lá, Bomba. eu vou tirar onda. Aí pessoal, a gente não aprendeu a ligar a câmera ainda, mas quando a gente aprender, nós vamos mostrar nossos retratos. Webcam. 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 Quem gosta de um cano aí, deixa na descrição. Ou na descrição não, nos comentários. A gente que tem que deixar na descrição. É, quem gostar de um cano aí, Provavelmente o Lucas vai deixar isso na descrição. E já tá ficando de noite, vamos precisar de uma espada, hein? não, você não trocou o modo não. Tá no pacífico ainda. Ah, é? Ah, melhor não trocar, né? É, porque ainda tem que construir as casas. Pera aí, pessoal, depois a gente troca. Ninguém tá com pressa de morrer, né? Você viu o patinho que eu dei ali? Modo com varejo. Ih, bugou. Travou. Ele é Aí vai logo aparece um peixe guardião. peixe guarda? Aqueles peixes guardião. Ah, tá. É só no 1.8, se não me engano. Ah, então o meu aparece então. Isso é 1.8? Uhum. O meu é 1.5.2. Então atualiza. Depois. Oh, o ovo. Eu não gosto de My egg. Oi, ovelha. Ovelha. Chapa. Ih, ela ficou com medo da peça. Da peça? Eu vou dar no bunda dela. É pra dar na bunda, vira. Nossa, vai matar só uma machadada matou. Nossa, tem uma logo te vendo ali. Ai, Zé Porro. Não morreu. Morre. Vale. Olha um easter egg ali, ó. Easter egg, boa. Toma, faleceu. Errou. Errou. Agora. Acertou. Aí, Felipe, pode dar. Faz um frango assado aí. Aí, vai ter churrasco na laje. Assim, cogumelo vermelho, muito raro. Não existe cogumelo azul. Olha o que eu achei, outra galinha. Outro easter egg. Ó. Ai, sua galinha. Galinha. Seu feito. Galinha feita. Meu Deus, acabou de ficar branco, né? Eu vou cravar como eu vou cravar. Cravo. Nossa. Eu vou cravar a unha. Ai, cara. Vamos lá. Ali é a saída e ali é a enterração. Mudando o headset de lugar. Vamos lá. O Lucas foi dar marshmallow, né? Já que ele ama esse negócio que ele vem. Come mais marshmallow do que no centro.
Mas mais melhor do que comida. É. Ouvi ovelha, ouvi ovelha. Calma aí, deixa eu aumentar um pouco o som do jogo pra vocês. Deixa 79. Modo mudo, coloca um modo pacífico. Olha que. Oh, pacífico não, red scroll. Não. Normal. Olha aqui, achei mais cobre. Né? Cobre. Cobre, pra quem não sabe, é minério muito ruim, tá? É pior que terra. Vocês têm noção? Não, mas pedra é boa. Só é melhor que madeira. É que é de um mod chamado... Olha pessoal, tem um doente aqui na rua que tá gritando aqui. Exatamente, não liguem para isso, tá? Tem um doente aqui, um débil mental. Como é meu segundo vídeo, eu não sei quanto é isso da edição, então... Vamos continuar aqui. Sempre com um garoto escondido. Olha a Lula morrendo. A Luna morrendo de bola aqui também. Ela tá morrendo de rebola. Ela rebolou demais. Vixe, agora já vai congelar. Entendeu? Vou salvar ela antes. Vai congelar. Ô galinha! Ô filha da mãe! Deixa eu te bater. Fatality. Não, Fatality não. Cadê a galinha? Foi. Ela... Estou indo embora. Real Love. Vou te dar Real uma. Love, Ih, ela desceu. Patalinha. Se ele curtir galinha picadinha, aí já era a galinha, tá? Eu tinha uma referência. Vou subir aquela montanha. Morar na montanha. Montanha russa. Nada a ver. Nada a ver. Você filma e fala, você é o bichão meio doido. Só pode. Olha o bagulho louco pra fazer o bagulho da água. É, realmente. É da água, do minério e da... Tem mais gelo que sei lá o que. É neve? Mas é feito não é gelo, Só porque é congelado? Só porque é gelado? Aí daqui a pouco esse professor, né? Tem escola, moleque? Não, foi doido. Não foi dentro. Aí pessoal, daqui a pouco ele vai pegar um headset. Não, headset vai ficar com a outra. Mas quem vai estar jogando sou eu. Não ninguém não, só sou eu. Exatamente. Não, tô falando que exatamente quem vai jogar, tá pessoal? Ele é ruim, eu também sei disso, mas tá jogando. Eu tô morrendo. Aí ó, depois fala de mim que sou ruim. Eu tive uma ideia. Cadê? Adivinha o que eu vou fazer? Tadã! Pessoal, Pera aí, pessoal, vou dar um corte aqui, ó. E aí, galera, voltei. O Lucas teve aqui no banheiro, né? Ele tá aqui do lado agora. Fala aí, Lucas. Não, acabei de falar. Não sei. Não sabe o que? Não sei. Não sabe o que? Também não sei. Você não sabe o que você não sabe? Uhum. E como que você faz isso? Fazendo. O quê? Acabou. Meu Deus, só vou aqui, né? Bom, vamos continuar aqui de ajudatina, ajudatina. Da câmera. Aí professor de novo. Que é piscola, viu, mano? Tá querendo piscola entregar o trabalho de arte que a gente tem que fazer. Não, nada a ver. É porque eu tô assistindo muita Escola de Monstros. Aí, quem nunca assistiu Escola de Monstros, Authentic Games. Quem nunca assistiu, vou deixar o link na descrição. Do canal dele. Do canal dele. Assista, tá muito épico. Muito épico, mano. E se possível, assista The Sims Craft também. Muito bom. E Escola de Monstros é o melhor. Quem tá começando aí, que é namorado. Ixi, olha a cara da Luísa. Cara da Luísa? A abóbora aí, ó, feio só de ar. Agora a gente enxerga a camisa dele. Caramba, ele leva que ela usava óculos. Por isso que ela usa, né? Vou tirar isso daqui que a boca tá muito ruim, velho. Acho que a Luísa, eu acho que a Luísa nem, sei lá. Acho que dá pra fazer um bolo. Ah não, tem que tirar leite da vaca.
Aquela Tem como tirar vaca. leite do boi. Não. Mata aquelas ovelhas ali em cima ali, ó. Mata ovelhas para conseguir. Aí, pessoal, depois vocês assistam também. Eu vou colocar um vídeo aqui, um mod aqui chamado Funiture. Pra quem não sabe, ele adiciona móveis no Minecraft. Ih, quebrou minha cara. Pode falar, né? Pessoal, depois eu também vou... Nossa, deu uma rota aqui. Pessoal, depois eu vou deixar o link da descrição do canal do Lipão Game. Ele posta vídeos do GTA, Minecraft, vários outros, Agario. E falar em Agario, depois vamos fazer um vídeo do Agario. Ó, pessoal, depois desse vídeo aqui, nós vamos estar gravando outro. Agario. Vamos comer os bonequinhos. Sem festa. Não, também. Caramba. E sem ofensa pra quem se chama Anthony e não é de quem a gente tá falando, viu, pessoal? É de um amigo nosso aí. Amigo? Amigo não. Um cidadão aí. Da nossa escola, mano. A gente Aí, não vou falar o nome da escola não. Não é da escola não, pessoal. É de um certo lugar aí, ó. É daqui da minha rua. Na sua rua, você comprou rua? Não, O nome da rua do Cauã é Cauã Parreiro Ramos. é da minha. É da rua que eu moro. Não, eu não moro na rua, eu moro na casa. É daqui da. Da rua aqui do cara aí. É da rua aqui que comprou. O nome dele é Anthony, sem ofensa, tá? Será que ele se chama Anthony? Ai, caramba. Aí, vamos continuar o vídeo, mano. Você já me entendeu. Eu quero muito moleque aí. Matei a ovelha com dois cabos de madeira. Agora cadê o resto das ovelhas? Preciso de mais nenhum. Ó, pessoal, a gente vai ficar com o vídeo. Acho que só vai Pera aí, gravar. pessoal, vou dar uma olhadinha no quanto tempo tem de vídeo. Tem já